Olá, estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência e dizer que durante a nossa programação teremos aí vários quadros especiais, por isso permaneça aí com a gente, não saia daí. Agora nós temos uma participação especial no quadro Personalidade em Destaque. Falaremos um pouquinho do perfil pessoal, profissional, com ênfase aos trabalhos desenvolvidos para a inclusão de pessoas com deficiências. Estamos aqui com o senhor Geraldo Bispo, ele que é formado em Direito, Música, Teologia, Pedagogia. Meu, gente, realmente tem um currículo fantástico. Está aqui conosco, então, o senhor Geraldo, doutor Geraldo. Não gosta que chama assim? Não sou, né? Então, tá certo. Não. Tem que ter doutorado, né? Seja bem-vindo, então. Tá, joia, agradeço. Prazer imenso poder estar aqui com você hoje, né, Salete, e poder discorrer um pouco mais desse assunto tão importante, né? Tão fervilhando hoje em dia, né? Porque não são mais tão poucas as pessoas com deficiência, né? Então, agora com os autistas, as pessoas até com TDAH, tem uma gama muito grande de pessoas que precisam ter um apoio especial, né? E que são maravilhosas, diga-se de passagem, né? Então queremos conhecer um pouquinho, e você que está aí ligado com a gente, está antenado, queremos conhecer um pouquinho da sua história. Ok. Bom, já não sou mais tão novinho, né? Eu estava até comentando com você agora há pouco, eu já tive um programa na TV Galega há muito tempo atrás, o Prata da Casa, né? A gente expunha músicas, cantores locais do Brasil, e era muito gostoso, né? Então, mas isso já faz mais de 20 anos, né? Então, olha, a TV Galega já tem uma bela história. Mas eu sou paulistano, né? Estou em Blumenau já há 28, quase 30 anos já, e sempre ligado à música, ao direito, à teologia, que é uma coisa que eu gosto muito também, né? Estudei quando mais jovem pedagogia, mas tenho trabalhado hoje muito com música e na área de direitos também, né? Como consultor lá na LOB, Advogados Associados. Então, quer dizer, para mim tem sido muito legal. Já tenho 61 anos, estou quase chegando aos 62, passei por momentos bem complicados, né? Um primeiro momento complicado foi o nascimento das minhas filhas. A Rebeca, muito bem, teve um parto tranquilo, a Esther também, só que pós-parto a Esther teve complicações e acabou tendo 2 paradas cardíacas, um AVC, quase deixou a gente. Mas aí eu pedi para o Papai do Céu e ele autorizou que ela ficasse com a gente e ela dá alegria. Mas ela tem uma série de sequelas. É uma pessoa com deficiência, né? Ali começou as dificuldades. E agora, 2 anos e 3 meses atrás, eu fiz um transplante de fígado. Olha só que bênção. Estou aqui feliz e saltitante, né? Pode-se dizer. E graças a Deus deu tudo certo. Foi muito grave. Eu tinha menos de 1 mês de vida, que os médicos tinham dito, mas em 9 dias eu passei como o estado era muito grave, eu passei para frente na fila ali, e em 9 dias chegou um fígado de um ser abençoado que deixou um pedacinho dele para mim, né? E eu sou extremamente grato, né? E isso é uma outra coisa, sejam doadores, tá? Porque salva a vida realmente. Eu estou aqui graças a um ser abençoado que me deixou um pedacinho dele, né? É mais ou menos isso, né? Esse é o Geraldo, né? Casado com a Vivian, né? Uma guerreira que segurou tantas ondas, né? Principalmente quando eu fiquei doente, foi quase 3 anos de patinando, né? Então ela teve que cuidar das meninas. Meu pai, que estava bem velhinho, né? Meu pai faleceu há 1 ano e meio atrás, com 100 anos, né? Olha só. Foi uma maravilha, assim, né? Ele faleceu dormindo, tranquilo, nunca ficou doente, foi uma beleza. Mas ela teve que cuidar dele no final. A guerreira, não é fácil, não. Não foi fácil para ela. Mas Deus no comando, como sempre a gente diz, né? Com certeza. Verdade. Então, gostaríamos de saber como é que começou o seu trabalho e interesse. Claro, tem um histórico familiar, mas se aprofundar mais e poder ajudar as pessoas com deficiência. Foi assim. A Esther começou a ser atendida em vários lugares. Eu levei ela para Brasília, no Hospital Sara, levava em Bauru. Como ela tem surdez profunda, ela precisava, eu queria que ela ouvisse,
né? E ela foi a primeira criança que teve o implante coclear aqui em Santa Catarina bilateral, feito aqui em Blumenau, no Hospital Santa Isabel, né? Então, imaginem o quanto eu sou grato. E por causa da Esther, eu acabei conhecendo um monte de setores aqui em Blumenau também. E em Blumenau, a Esther foi atendida no CEMEA. Eu comecei a frequentar o CEMEA. Logo depois de algum tempo que eu estava lá, me convidaram para concorrer à presidência do CEMEA, que é o Centro Municipal de Educação Alternativa. E fui eleito por 2 mandatos, comecei a trabalhar com as crianças com deficiência ali e entender um pouco mais desse universo, que até então, para mim, era uma seara totalmente desconhecida, né? Eu tinha uma criança com deficiência, mas não sabia como lidar com ela, e o que já existia, né, no nosso país que pudesse ajudar crianças como a minha filha, ou com síndrome de Down, ou com autismo. Então eu comecei a entrar nesse universo, né? Crianças com surdez, com baixa visão, ou então cegas, né? Então foi ali no CEMEA que eu comecei e nunca mais abandonei, né? Então realmente foi uma descoberta. Foi ali que a gente começou. E hoje está sendo criada uma ONG. Exatamente. Estamos trabalhando na criação de uma ONG, né, que é o Observatório de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Aqui de Blumenau, nós estamos no estatuto, nós colocamos Blumenau, Indaial, Pomerode e Timbó, que serão as primeiras cidades contempladas com a nossa presença, né? Então, a intenção é realmente estar tentando ajudar um pouco a sociedade e as pessoas com deficiência. Não só a sociedade quando eu digo, é a sociedade como um todo, o empresariado, as escolas, porque a gente ainda tem muita dificuldade em fazer tem empresas que estão maravilhosas, sabe? Estão já incluindo do jeito certo. Mas a inclusão não é só você contratar uma pessoa que, por exemplo, ontem eu estava numa reunião do Comped e teve lá tinha uma jovem senhora que ela tem problema de baixíssima visão e ela estava falando assim, poxa, eu fui prestar concurso numa empresa tal e um dos requisitos era leitura. Para ela era complicado, né? Mas ela é formada em psicologia, ela tem uma série de coisas, mas ela teria que ter alguma coisa que fosse direcionada para que facilitasse a vida dela. Ou algum equipamento, como a gente tem os celulares um dia, que a gente aperta lá o botãozinho e lê para a gente, para ela teria que ser assim. Ela acabou não conseguindo o emprego, por quê? Porque ela não tinha essa coisa da adaptação correta para ela. Uma pessoa extremamente capaz, mas que foi colocada de lado. Por quê? Porque, infelizmente, aquela empresa não estava preparada para recebê-la, né? Então, isso é uma das coisas que nós vamos estar tentando ajudar as empresas, né, a se adequar de verdade, criando cursos, dando palestras, fazendo uma série de eventos que possam facilitar a vida da empresa e de contratar do jeito certo. Não pegar uma pessoa que de repente é formada em letras, em pedagogia e colocar para... Que não tem vivência. Para carregar uma caixa de papelão, sabe? Então é cruel, chega a ser cruel isso, né? Então, e a lei é bem clara, né? Ela diz pra gente assim, nós precisamos fazer e fazer do jeito certo. Tá certo. Bem, nós estamos aqui com Geraldo Bispo, ele que está falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência, está sendo formado aí uma ONG, né? Observatório de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e queremos parabenizar também o escritório Lobe Advocacia, que está dando todo o apoio, o suporte. Dr. Jorge Lobe, sonho nosso, né? Do Dr. Jorge Lobe, meu, e nós estamos criando. Desse projeto, parabéns. Né? O Dr. Jorge Lobe é a grande cabeça, né? É uma grande personalidade da cidade, né? É uma pessoa que realmente tem um conhecimento absurdo, uma pessoa muito sábia, né? Então a gente aprende muito com ele, e eu, compartilhando esse sonho, nós colocamos para frente e estamos levando a cabo. Parabéns, né, por essa iniciativa. Agradeço. Parabéns a todos também que trabalham lá. Conheço algumas pessoas que trabalham lá, pessoas eficientes naquilo que fazem, né? A Fabiana, né? Vamos mandar um abraço para ela, para a Fabiana, né? E a doutora Marley, né? Doutora Marley, maravilhosa. Né? São ótimas. Né? Sim, Marley é um doce, né? E participa uma com a pessoa gente aí muito nas doce. entidades, Claro. instituições, todo mundo preocupado com a questão social também. Uhum.
Bem, gostaríamos também de saber da sua pessoa como é que é essa questão da deficiência, né? O estatuto que contempla essas pessoas, digamos assim, quais são os direitos? O que diz a lei, né? Olha, eu trouxe aqui para não falar nenhuma palavra fora do que diz o segundo artigo da lei da pessoa com deficiência. Considera essa pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental ou intelectual, ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Olha só como é completo esse artigo, né? A pessoa tem que ter uma deficiência, um impedimento de longo prazo. Não adianta, quebrei o braço, virei deficiente. Não, não é bem assim. Por exemplo, no meu caso, eu poderia me considerar deficiente? Até poderia. Né? Porque eu fiz um transplante de fígado, hoje o meu médico proibiu não posso carregar peso, 6 quilos é o máximo, não posso mais carregar minha filha no colo. Né? Minha filha que tem paralisia, eu não posso carregar no colo. É um impedimento. Mas, será que é de verdade esse impedimento? Me impede de trabalhar num computador ou de fazer coisas andando para lá e para cá? Não, não impede. Então a gente tem que pesar bem para ver o que é o impedimento de longo prazo, né? E não de curto prazo. Então, essas pessoas que realmente não têm como mudar mais a sua condição, né? Essas sim devem ser contempladas pela lei. E o que as empresas, escolas, estabelecimentos dos mais variados, né? Eles são obrigados, né, por lei. Por lei, exato. Em relação às pessoas com deficiência. Exatamente. Para você ter uma ideia, as empresas elas têm que seguir uma quantidade, a gente chama cota. Né? As cotas para deficientes. Então, por exemplo, de 0 a 100 são 2% de pessoas com deficiência. Se você tiver 100 funcionários, você tem que ter 2%. Se você tiver 200, se não me engano, 200 funcionários, 3%. Depois 500 funcionários, 4%. E de 501 a 1.000 funcionários, ou minto, de 1.000 funcionários para cima, 5% de pessoas contratadas com deficiência. Mas aí é que fica a pergunta: como contratar do jeito certo? Para isso que a gente está aí, né? Tem o Comped, hoje a gente tem o CEIDEP também aqui em Blumenau, né, que é a Secretaria de Apoio à Pessoa com Deficiência, né? O CONDEP, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, que é maravilhoso também, né? A gente tem que falar sobre o Paradesporto, que prepara muitas pessoas com deficiência para competir, para fazer um monte de coisa e colocar na sociedade. Então, realmente está se fazendo muita coisa na cidade, né? E é muito bom isso, saber disso. Então, as empresas têm que cumprir cotas, as escolas têm que ter profissionais especializados para lidar com essas pessoas, né? Professores de apoio. Na rede municipal e na rede estadual, é obrigatório, tem que ter. Chegou uma criança com autismo, vai ter uma professora de apoio, né? Só que ainda a gente está caminhando para uma melhoria dessa professora de apoio, para ser realmente especializada. Nas escolas particulares, na escola da minha filha, que é uma escola particular, graças a Deus a gente tem um grande apoio. Mas eu sei que existem escolas que ainda estão, não que elas não queiram fazer, mas elas estão ainda aprendendo a lidar com essa nova realidade, né? Antigamente, criança com autismo ia para o manicômio, porque era meio louco. Isso há 30, 40 anos atrás, a gente não sabia lidar com essas crianças. Hoje a gente está aprendendo. Tem exemplos no Canadá, na Europa, que a gente tem muita coisa se desenvolvendo, mas no Brasil a gente está encaminhando. E as escolas vão aprender, eu sei que eles vão receber essas crianças de braços abertos também. E como nós, comunidade, podemos e devemos, no caso, né, nos comportar quando a gente encontra alguém com uma certa deficiência? A primeira coisa, eu acredito, que é olhar com bons olhos, né? Aquele olho de não ficar assim, olhando e achar que é um ET, sabe? É uma pessoa como qualquer uma outra que tem uma condição diferente da tua, sabe? Estou de óculos, tirei o óculos, opa, fiquei... Alguém me olha estranho porque eu estou de óculos? Não.
né? Mas a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Não é porque ela está numa cadeira de roda que ela virou um bichinho de estimação que para você ficar olhando e achando esquisito ou não, né? A pessoa com autismo, às vezes criança com autismo tem crises, se joga no chão. Não, olhe com carinho, olhe com respeito, sabe? Como comunidade, nós devemos entender que são pessoas que têm coisas diferentes da gente. Não que elas sejam estranhas ou que sejam malucas, não é nada disso, né? São diferentes apenas. Então, e respeitar. Das grandes coisas que a gente pode fazer como comunidade é como você está fazendo hoje aqui, né? E já está de parabéns por isso, né? Informar as pessoas, indicar, falar para as pessoas, olha, gente, é assim, vamos olhar com esses olhos. Então a pessoa... Tem gente que não sabe. Vê uma criança numa cadeira de roda, como a minha filha, com movimentos espásticos, olha e fica lá, que estranho, né? A minha esposa fica até meio chateada de vez em quando isso acontece. Eu já vou lá, converso com a pessoa e falo, ela tem paralisia, é assim, esses movimentos são estranhos assim mesmo. Então, ensinar para as pessoas, como comunidade, sabe? Receber, aconselhar, como é que eu posso te dizer mais? Trazer para o convívio e fazer com que as pessoas entendam aquelas realidades, né? Depende da gente também, depende de cada um de nós. Né? E quando os pais identificam posteriormente, assim, que nenhum médico falou, mas começam a identificar algumas anormalidades, como essas pessoas, pais em especial, devem se comportar? A primeira coisa é não se assustar com o quadro. A minha filha foi interessante e trágico no momento, porque quando ela estava com 2, 3 meses, a gente notou que ela era sorridente e tudo mais, mas era mais parada do que a outra e a gente conversava com ela e a gente achava que ela não ouvia. E aí eu levei-a para fazer um exame que é o BERA, para verificar se ela ouvia ou não. E no meio do exame, como eu entendo um pouco de áudio, né, trabalho com música e tudo mais, no meio do exame eu falei para a menina que estava fazendo, falei para ela, olha, a minha filha é surda. Foi um baque, foi uma pancada. Mas o que eu fiz? Corri atrás. Hoje ela ouve, tem implante coclear, porque a gente correu logo no princípio atrás. A gente descobriu. Agora, às vezes a criança é autista, por exemplo, e às vezes não vai passando 1, 2, 3 anos e a pessoa não nota. Só acha que ela é meio elétrica demais, ou isso ou aquilo. E na realidade, quando a pessoa nota, não se assuste, sabe? Abrace. E procure especialistas na área, converse com os professores. Por exemplo, tem criança que só quando chega na escola com 4, 5 anos é que a professora fala, esse menino é muito elétrico, né? Tem alguma coisa errada. Aí a professora fala para o pai, às vezes tem pai que fala assim, não, a professora é louca. Não, não é. Vai pesquisar, primeiro verifica, sabe? Leva num profissional, faz um teste, faz isso, aquilo, mas sem estresse, sem medos. Que hoje ainda existe muito medo. Ah, meu filho é diferente, vai ser mal recebido pela sociedade. Não é mais assim, sabe? Eu vejo assim, a minha filha realmente, ela tem problemas graves e ela é muito bem recebida aonde quer que ela vá, sabe? Tá certo que ela é muito simpática, eu sou pai suspeito, né? Mas ela tá sempre sorrindo, né? As duas estão sempre sorrindo. Quem mais está aqui, inclusive, nesse a Rebeca tá aqui assistindo o papai aqui, né? E a Salete fala também nessa entrevista. Então, quer dizer, não se assustem, pais, sabe? Procurem verificar o que está acontecendo. Muitas vezes não é nada. Muitas vezes realmente a criança só é elétrica, sabe? Mas um profissional especializado vai te encaminhar e falar, olha, de repente ela não pode ficar tanto tempo no celular, que ela vai ficar mais tranquila, dá um livrinho para ela ler. Então, não se assustem num primeiro momento. Agora, e se for autista, ou se tiver síndrome... Bom, síndrome de Down a gente é visível, né? Mas o autismo, às vezes você olha para a criança, é perfeitinha, linda, maravilhosa. Inclusive tem autistas que são lindíssimos, né? Crianças lindas. E aí você olha e fala, poxa, mas aí você vê que ela daqui a pouco ela tá olhando para a parede, não olha para ninguém, faz movimentos estranhos, bate na mesa, né? Então, não se assustem. Hoje em dia, eles vão ser bem recebidos na sociedade. E olha, eu conheço autistas gênios, sabe? Cientistas, grandes músicos, filósofos, né? Só são diferentes, mas são grandes pessoas. Então,
Você que está nos acompanhando, olha só que tema maravilhoso, a gente tratar sobre questões que você pode encontrar ou na sua família ou aí na sua comunidade, né? E que às vezes a gente não sabe como lidar e hoje a gente está aprendendo um pouquinho. E o nosso tempo está se esgotando, mas a gente gostaria que o senhor voltasse aqui em outro momento, em especial está sendo formado, né? O Observatório da Inclusão de Pessoas com Deficiência. Sim, falta pouco agora. Tão logo tiver, com certeza vai ter essas reuniões, vão ter os, com certeza. Né? O buscar já tem quase todas as pessoas que estão já dentro do observatório, já estão aí no burburinho, né? Sim. Então, o Rodinei, que é presidente do Paradesporto, ele vai fazer parte também, vai ser vice-presidente no observatório. Então tem uma turma bacana aí, mães de pessoas com autismo, né? Pais de pessoas com deficiência, pessoas com deficiência, até com controplasia. Tem um amigo meu que tem controplasia, que é o anão, né? Então as pessoas também vai estar, então vai ser bem legal. Acredito que vai ser um diferencial a mais na cidade. Você se depara com alguma situação diferente em relação a alguma pessoa na sua casa ou na sua comunidade? Primeiro, não julgue. Segundo, perfeito, acolha. Terceiro, entenda. E quarto, ajude. Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Queremos agradecer a sua participação aqui. Eu Parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe grandemente Amém. todos da sua família Amém. E todos lá do Escritório Lobi também. Te agradeço. Certo? E todos os que estão envolvidos nesse projeto maravilhoso. Ok, agradeço muito por ter sido convidado, por poder estar aqui conversando com você. Te conhecer, não te conhecia pessoalmente ainda. Prazer imenso. Muito obrigada. Tudo de bom. E você que está conosco, não saia daí porque a gente tem mais. Olá, tudo bem? Aqui professor Bittencourt com mais uma dica de comunicação, oratória assertiva e positiva também. Por quê? Porque muitas vezes, hoje a gente está falando aí das mãos, né? Essa coisa gigantesca, maravilhosa, que pode dar uma sustentação na sua oralidade, uma força muito grande, uma energia maravilhosa, que é com as mãos. Ou pode acalmar as coisas, deixar as coisas mais leves, mais tranquilas. Então, a mão é um dos processos mais fortes na hora do convencimento. Então, cuidado com esse dedo assim, porque esse dedo aqui, ele pode dar uma ideia de que você seja prepotente, esteja apontando o dedo para outro, né? Tipo, usa mais ou menos a mão assim, aberta, né? Ou indica a pessoa desse jeito. É uma forma mais tranquila de você fazer as mãos trabalharem em seu favor. E no favor de todas as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Uma outra coisa é que a mão toma lugar das palavras não pronunciadas. Eu quero que você saia. Isso, pode entrar, pode vir. Você será bem-vindo sempre. Pense nisso. Use as suas mãos da forma mais assertiva possível. Um abraço. Olá pessoal, sou o professor Fábio Campos, aqui em Dica de Trânsito no programa Ação e Cidadania na Comunidade com a Saletes Badillat. A nossa dica de trânsito hoje é falar sobre os pequenos pedestres, as crianças. Como é público e notório que as crianças merecem um cuidado todo especial na hora do passeio. Até os 10 anos devem estar sempre acompanhadas de um adulto, uma vez que ainda não conseguem calcular a velocidade e a distância dos veículos. Não reconhece os sons ambientes, não tem a visão, ou melhor, a visão é periférica, né? Dependendo da altura do motorista, também pode não enxergá-la. Entre outros sinistros mais comuns está o atropelamento, que é a principal causa de morte envolvendo crianças entre 5 e 10 anos. Então vejo a nossa responsabilidade ao transportar a criança e ao estar com ela na via pública, transitando na calçada, atravessando a faixa de pedestre. Inclusive, a atual lei trouxe agora a mudança
para quem pilota motocicleta, que só pode transportar crianças a partir de 10 anos. Então vejo que tanto o Senatran, o Código de Trânsito brasileiro, está prevendo um cuidado especial às crianças e vamos sim cuidar, porque elas são o futuro do nosso país e devem ser transportadas com segurança. Forte abraço e até a próxima dica. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida, da Polícia Militar de Santa Catarina, da Reserva Remunerada. Estamos aqui mais uma vez para a mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. E hoje eu gostaria de falar de um experimento que foi feito por estudiosos de Harvard há mais ou menos 70 anos atrás. E o objetivo desse experimento era para saber o que promovia a felicidade num ser humano. Então, na época, quando eles iniciaram, eles pegaram pessoas desde o início da sua vida e começaram a acompanhar essas pessoas. Muitas delas morreram, algumas prosperaram, outras tiraram suas vidas, enfim, muita coisa aconteceu. E na conclusão desse experimento, eles concluíram que o que gera felicidade numa pessoa não é o dinheiro, por incrível que pareça, né? Porque muitos dizem que o dinheiro traz felicidade, mas chegou à conclusão que não é o dinheiro, não é o sucesso, porque a gente vê que muitas pessoas aí querem sucesso e fazem coisas absurdas às vezes, né? Mas também não é o sucesso. Mas o que traz a felicidade para o ser humano são os níveis de relacionamento. São os relacionamentos. E eu gostaria de usar aqui a palavra de Deus para falar justamente sobre isso. A importância de um relacionamento. Vamos lá? E essa palavra está no livro de Provérbios, no seu capítulo 17, no versículo 17, que diz o seguinte: o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Olha que palavra maravilhosa aqui, que a Bíblia nos diz. E esse amigo que fala aqui que ama em todos os momentos, é no seu comportamento. Porque muitas pessoas acham que o amor é um sentimento. Negativo. O amor é um comportamento. Porque quando você ama uma pessoa, exemplo, quando o cônjuge, né, olha para o seu marido, né, ou sua esposa, ele, em situações, ele acaba fazendo coisas que, às vezes, ele está cansado, mas ele faz porque ama. Como uma caminhada junto, né, por exemplo. E na adversidade existem pessoas, no momento difícil, no momento ali que está passando por dificuldade, que esses amigos eles se tornam mais do que um irmão, mais do que um irmão de sangue. Então que a gente possa selecionar nossas amizades. A boa amizade ela pode edificar nossa vida. A boa amizade é o caminho para a felicidade. Mas o contrário também, ele pode ser real. Na escolha de uma má amizade, onde vem trazer tristeza, onde vem trazer destruição, traição e muitas outras coisas ruins. E que a gente venha ter esse discernimento, que a gente venha ter essa sabedoria de se aproximar das pessoas certas, de poder influenciar com amor e ser influenciado com amor, com a paz e a alegria. Deus abençoe sua vida.